Bom dia. Vou soltar para vocês aqui. Vou soltar para vocês Hebreu 12, versículo 14. Segue-se a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Deus deixou muito bem claro, sem santificação, sem união, ninguém vai ver a Ele, né? Eu fui mal educada, não, dei um bom dia, né? Bom dia para vocês, porque eu tô só soltando o versículo das Santas Escrituras, né? Glória a Deus. Pronto. Cristo diz que é impossível nós herdar o reino do céu se nós não renunciar. Ó. E dizia a todos, ele não deixou ninguém de fora, ele falou para todas as pessoas, né? E dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Agora não nega não, agora não se nega não. A pessoa aceita Jesus e deixa tudo na cruz do Calvário. Por que as pessoas estão trazendo para dentro da casa de Deus as coisas que deixam lá na cruz do Calvário? Não façam isso não, porque vocês estão impedindo a salvação de vocês e vocês entrar no reino do céu. Essa mensagem foi entregue para vocês. Agora, mais outra que eu vou soltar para vocês, ó. Só não soltei o versículo, né? Eu acho que eu soltei. Aqui é Zacarias 3, o versículo 7. E assim diz o Senhor dos Exércitos, quem está falando conosco é o Deus de Israel. Se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, Cristo nos dá a ordenança, Deus nos dá a ordenança. Primeira ordenança é o quê? Primeira ordenança dele é a primeira ordenança dele que a gente cumpra com tudo que está escrito nas Santas Escrituras, né? Tudo. E também ele tem mandamento. Mandamento é o quê? Não terás outros deuses além dele, né? Um mandamento também, a gente amar o nosso próximo e também interceder por ele. Então, isso também são o quê? Ordenança e mandamento. Além de ser ordenança, ainda são mandamentos, cujas pessoas pisam por cima, né? Ainda querem estar no reino do céu. E ele disse no primeiro versículo que eu soltei para vocês, sem união, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Preste atenção, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa. Também guardarás os meus átios e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Nós só temos livre acesso se nós não pisar nas ordenanças de Deus. Se nós cumprir, nós guardar os átios dele. Os átios dele são as ordenanças, entendeu? Bora pra lá ver o que são as ordenanças dele. Tem tudo das Santas Escrituras. Já saí de lá, agora eu tô em quê? Primeiro. Isaías 1 e o versículo para vocês. O versículo para vocês é: Cristo manda nós catar as ordenanças dele. Como é que nós vamos comparecer perante a Cristo sem acatar as ordenanças? No lugar de nós dar um exemplo, nós estamos dando o que? Mau exemplo, né? Ó. Estamos causando o que? Escândalo dentro da casa dele. E Deus tem uma sentença terrível para essas pessoas que causam escândalo. Eu solto no papelzinho para vocês. Esses cartõezinhos que eu dou para vocês são o que? Mensagem de Cristo para vocês. Quando vieste para comparecer perante a mim, quem requereu isso de vossas mãos? O que? As nossas orações, os nossos louvores, a nossa intercessão. Se nós não estivermos de acordo com o que? Com as ordenanças dele. Se nós não cumprir com as ordenanças dele, nós estamos pisando em cima dos átios dele, que são que as ordenanças dele, ó. Que viesse a pisar nos meus átios. São as ordenanças dele. A Bíblia é cheia de ordenanças. Se a gente pisar em cima das ordenanças, nós estamos pisando em cima dos átios dele. Pisando em cima da palavra dele, entendeu? Que viesse a pisar nos meus átios. Não continueis a trazer ofertas vãs. Ofertas vãs são os nossos cultos, as nossas adorações, o nosso sacrifício de louvor a ele. São que ofertas vãs, quando nós pisamos em cima dos átios dele, cujo o templo evangélico está pisando por cima das ordenanças dele, entendeu? Agora para vocês verem como que é aí que eu tô falando, ó, o incenso e
O incenso é para mim abominação. É o nosso louvor que sai da nossa boca, do nosso coração perante a ele. Se nós tiver o quê? Pisando em cima dos artes dele, para ele é o quê? Para ele é abominação o que nós estamos fazendo. O incenso é para mim abominação. E também as luas novas e os sábados. E as convocações das congregações. É o que acontece. As congregações se reúnem muitos tempos cultuando a Deus. Só que olha o que ele diz no começo do versículo. Versículo 13. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. Ele está dizendo que não pode suportar essas arrumações, entendeu? Não posso suportar iniquidade. Ele deixou bem claro nessa frase. Ele deixa nessa frase bem claro. Ele não suporta iniquidade, né? Nem mesmo a reunião solene. Reunião são os nossos cultos que nós fazemos para ele, entendeu? As vossas lua nova e as vossas solenidades. A minha alma as odeia. Por quê? Porque ele está odiando os cultos, as coisas que estão acontecendo na casa dele. Por quê? Porque estão pisando em cima dos artes dele. Entendeu? Então o quê? Com iniquidade. Porque nós não podemos. Como é que nós podemos adorar a Deus e pisar em cima da palavra dele? Isso não existe. Eu amo Deus, eu adoro Deus. Mas eu piso em cima das ordenanças dele. Isso vai me chegar perante a ele? Claro que não, né? Ó. As vossas lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Tá vendo o que ele tá dizendo? Já são pesadas e estou cansado de a suportar. Ele tá dizendo que tá cansado de suportar a iniquidade dentro do templo dele. Ele não suporta isso. Continuando, ó. Por isso, quando entrardes vou repetir do início. Por isso, quando estenderdes as vossas mãos, esconde de vós os meus olhos. Tá vendo, ó? Nós, quando tá o quê? Cultuando, cantando pra ele, ele vai esconder o quê? Os olhos dele diante de nós, entendeu? Ainda que multiplique as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Continuando. Lavai vós, purificai vós, tirai a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos. Tá vendo? Pior ainda, além de estar causando escândalo, ainda sobe em cima do altar, entendeu? Porque ainda é muito pouco, né? Ó, vou continuar aqui. Cessai de fazer o mal. Glória a Deus. Glória a Deus. Encerrei para vocês. Vou lá para outro versículo mostrar para vocês novamente. Eu li lá. Estão pisando em cima dos artes dele. Olha o que é que são os artes dele. Vou ler para vocês, ó. Assim diz o Senhor dos Exércitos. É Zacarias 3. Versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, também tu julgarás a minha casa. Também guardarás os meus atos. Você está vendo que ele disse que lá estava pisando em cima de quê? Dos atos dele. O que são os atos? São as ordenanças que ele nos dá na Bíblia. Para nós o que? Se santificar. Muitas pessoas o que? Ignoram o jeito de eu pregar a palavra de Deus. E muitas pessoas estão até me detestando. Mas o que eu posso fazer? Eu tenho que pregar a palavra de Deus conforme está escrito nas Santas Escrituras, entendeu? O evangelho nunca foi de agradar. Ele agrada aquelas pessoas que querem realmente salvar a alma delas, entendeu? Aí elas agradam. Continuando. Vou ler o último versículo. A pessoa que causa o quê? Que causa escândalo na casa de Deus. Essas pessoas que causam escândalo. Ó. As pessoas que causam escândalo, que pisam em cima dos atos de Deus. Olha o que é que Deus vai fazer com elas, ó.
Esse aqui é versículo que eu tirei da Bíblia, coloquei aqui nesse papelzinho, ó. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ele colherão do seu reino todos os que causam escândalo e os comete iniquidade. Então, vocês viram que aquele versículo ali, ele diz que não suporta iniquidade, e as pessoas estão pisando em cima, entendeu? Esse cartãozinho aqui atrás é mensagem de Cristo que mandou para as ovelhas dele, cujo elas o que? Elas ignoram. Ah, quero que Deus fale comigo. Deus fala com vocês, manda até mensagem por papel para você. Por papel, aqui a palavra dele, eu só tirei da Bíblia e coloquei aqui, enviei para vocês, entendeu? Porque o coração de vocês endurece perante o seu Salvador. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui é o Espírito de quê? O Espírito do nosso Salvador, entendeu? Juntamente com o quê? Com a esposa. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vou continuar aqui outro versículo. E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu vou repetir esse versículo. Ó. Mandará o Filho do Homem. Isso aqui vai ser no arrebatamento. Isso aqui vai ser no arrebatamento, ó. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e ele colherão do seu reino todos os que causam escândalo e cometem iniquidade. Tá vendo? Lá aquele versículo ali, eu li que o que? Que ele não tá suportando iniquidade, entendeu? Ele não suporta. A alma dele não suporta isso. A alma dele odeia esse tipo de arrumação. Cujas pessoas estão o quê? Estão dando mal, estão causando escândalo, ainda estão levando para dentro da casa de Deus. As outras pessoas veem e pensam que isso não é pecado e começam a fazer também. Tá no tempo de vocês o que? Limpar, conserta a tua casa. O Messias está voltando para que tu suba e as ovelhas também subam, né? E lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Ó, muitas pessoas que estão dentro da casa de Deus, muitas pessoas que louvam a Deus com seus lábios, muitas pessoas vão ser retiradas para ser jogadas na fornalha de fogo. Por quê? Só por desobediência. Por quê? Porque Cristo fala e se rebela contra ele. Cristo fala, a gente tem que fazer, sabe o que? Obedecer. Deus fala, a gente obedece. Deus fala, a gente abaixa a cabeça. E o que? Cumpre com as ordenanças dele, entendeu? Que adianta eu conhecer? Olha, nós passamos uma vida aqui na terra tentando que quando a gente saísse da terra, a gente ter uma vida, o quê? Uma vida em paz do lado do nosso Salvador. E as pessoas o que estão jogando fora. Passa uma vida de sofrimento aqui. Quando sai daqui, vai sofrer para toda a eternidade. Cujo eu vou mostrar para vocês nas Santas Escrituras, ó. E vou pro livro do Apocalipse. Muitas pessoas vão ser o que? Colhidas agora no dia do arrebatamento. Os que causam escândalo. E os outros, né, para receber por herança o reino que foi preparado para nós desde a fundação do mundo. Uns vão ganhar o quê? Vão se vestir de veste resplandecente. Outros vão se vestir de quê? De veste de luto, de panos de saco. Por causa de quê? Por quê? Porque não quis ouvir a voz do nosso Salvador, entendeu? Endureceu o coração. Eu não fui rebelde quando o Senhor me falou comigo. Meire, assim, assim, assim. Eu não fui rebelde. Eu jamais vou me rebelar contra o Deus da minha vida, né? Que me deu a chance, a oportunidade de estar com Ele. Eu vou ler aqui um versículo é Apocalipse 14, e o versículo 10, ó. Eu vou ler o versículo 10, mas vou ler o versículo 10. Não, pronto, eu vou para outro canto. Vou ler em outro canto aqui, que é para falar só sobre isso. Porque ela também está falando que o tormento é eterno, mas para aquelas pessoas que se marcaram com a marca da besta, entendeu?
Isso aí após o arrebatamento. Eu tô lendo com vocês agora sobre o arrebatamento, né? Então, bora pra lá. Eu vou soltar pra vocês bem rapidinho. Calma lá, já o sol. O perigo que tem é a gente estar dentro da casa de Deus, louvando a Deus, quando chegar no dia, a gente pensando que vai, não vai ser deixado para trás. Acho que, porque não está escrito na nossa testa que nós somos o que? As virgem louca, não. Não tá escrito nem que nós somos a virgem prudente e nem tampouco nós somos a virgem que? As virgem louca. É que cada um de nós temos que nos acertar os nossos caminhos antes do nosso Salvador aparecer, né? Depois que ele aparecer, pronto, já era, né? Tem salvação sim. Vocês aguentam pagar o preço, né? Que ainda além de sofrer na terra, ainda vai sofrer mais ainda para ganhar a salvação da alma de vocês. Vocês suportam? Vocês arcam com as consequências? Eu não arco, não. Por isso que eu vou o quê? Tô pregando com vocês, entendeu? Jesus está voltando. Jesus está às portas. É tempo da gente ser o quê? Amolecer o coração perante a Ele. Se entregar mesmo, de corpo e alma. Ó. Deixa aqui pra... Glória a Deus. Eu procurei, vou falar pra vocês na parábola das boldas do cordeiro. Cadê, Senhor? Me ajuda. Pronto, tá aqui, ó. E da ceia também fala a mesma coisa. É porque as pessoas soltam só o que querem, mas tem escrito os versículos. Ó, eu solto o versículo específico, mas sobre o quê? Sobre o que nós temos que tomar cuidado na nossa vida, entendeu? Nós temos o quê? Um caminho a percorrer aqui na terra com Cristo. Muito no dia do arrebatamento vão ser chamados. Pouco vai ser os escolhidos que vão ficar do lado direito. Muitos vão ficar do lado esquerdo, entendeu? E o rei entrando para... Eu vou começar do versículo 10, ó. E os servos saiu pelo caminho, ajuntando todo o quanto encontrava, tantos maus como os bons. Então, para você ver que o arrebatamento vai ser o quê? Ajuntar tantas pessoas boas como as pessoas mal, mas para ser separado, vigia. E a festa nupcial foi cheia de convidados, tá vendo? A festa nupcial foi cheia de convidados, entendeu? E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando veste nupcial. Cuidado as tuas vestes perante o teu Salvador, né? E disse-lhe, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? Presta atenção. 3 versículos falam de quê? De convidado e fala de quê? De vestes nupciais, entendeu? Quer dizer que fala o quê? Os 3 versículos falam o quê? De convidados, entendeu? Para a festa nupcial. E esse versículo aqui, qual é o versículo que eu tô lendo? Versículo 12. Vou ler o versículo 3 e vou ler o último versículo, ó. E disse, amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele umedeceu. O umedeceu ficou com vergonha, porque Cristo está chamando que vocês se preparem, porque Cristo está vindo pegar um povo na terra, né? Disse-lhe então o rei aos servos, amarrai-o de pé e mão e levai-o e lançai nas trevas exterior. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Um canto desse é bom? Aqui, ó, a festa nupcial é no dia do arrebatamento, entendeu? Após o arrebatamento vai acontecer a ceia de Cristo e vai acontecer o quê? A festa nupcial, entendeu? E vocês vão fazer o quê? Vocês estão com as vestes limpas, preparadas para ele. Vocês, o que? Renunciou, como eu li para vocês no versículo aí. Ah, deixa eu ler o último, ó. Porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Por isso que eu digo, renuncia tudo por o quê? Para a salvação da tua alma, renuncia tudo. O Messias está vindo para buscar um povo na terra.
Se tiver renúncia, ele leva. Se não tiver renúncia, vai ser deixado para trás. Vai se ajuntar junto com as outras virgens. As outras virgens loucas, né? 10 virgens. São 10 igrejas, 10 templos dele aqui na terra. 5 tá fazendo a vontade dele. 5 são o quê? 5 são o quê? Louca. Porque estão de qualquer jeito, de qualquer forma, na presença dele. E eu li esse versículo para vocês. Ele fala bem